Fala pessoal, tudo bem? Paz de Cristo a todos. Gente, deixa eu falar sobre contentamento aqui. Pessoal, como é triste, né? Nós como igreja, não fazermos menção do que já recebemos da parte de Deus, né? Não somos gratos a Deus como deveríamos ser, né? Você sabe que o maior milagre que Deus poderia fazer para a humanidade, Ele já fez e muitos não reconhecem como deveria. O maior milagre é a salvação, é o homem ser reconciliado com Deus através da morte e ressurreição de Jesus, né? Só que hoje em dia é muito comum crentes se relacionarem com Deus pelas petições próprias, que não que seja errado pedir as coisas naturais para Deus, tá? Pelo amor de Deus, não interprete mal minha fala, não que seja errado pedir, mas passa a ser um erro se só buscarmos a Deus por causa dessas coisas. E passa a ser frustrante para nós quando essas coisas não acontecem no tempo que nós predeterminamos que acontecesse. Eu sei que isso é uma realidade, né? Então, o contentamento por aquilo que somos, que Deus nos fez ser, e por aquilo que já recebemos da parte do Pai, tem que ser algo notório na nossa vida. Nós precisamos ser gratos a Deus por aquilo que Ele já fez pela nossa vida. Nós precisamos pegar o exemplo do apóstolo Paulo, que em todas as suas cartas você percebe que Paulo expressa contentamento. Paulo é contente, irmãos, até pelas tribulações que ele passava. Paulo era contente até pelas situações adversas que o rodeava, até porque ele era um homem diferenciado, passou a ser quando passou a encontrar a Jesus, e o chamado pela qual Jesus o comissionou. Então, o cara era contente por tudo. E eu vou deixar um texto base que está lá em Provérbios, capítulo de número 23, que diz assim: não tenhais o teu coração inveja dos pecadores, antes, sê no temor do Senhor todo o dia, porque deveras ter um fim bom, não será malograda a tua esperança. Irmãos, se o sábio Salomão naquela época já fez uma comparação entre o ímpio e o servo de Deus, falando para o servo de Deus não ter inveja da prosperidade do ímpio, que diremos hoje no Novo Testamento e nesta nova aliança pela qual estamos inseridos. Eu sei que é muito comum hoje em dia essa comparação que é perigosa. Nossa, como eu queria ver a igreja todo mundo igual, todo mundo falando as mesmas coisas, todo mundo orando e tal. Só que a comparação, ela transcende, ela vai a um limite exacerbado. Porque as pessoas fazem a comparação por aquilo que outras pessoas têm e eu não tenho. Afinal de contas, esse fulano de tal é e eu não sou. Afinal de contas, fulano de tal cresce, prospera e eu não prospero. Só que não paramos para pensar que prosperidade não se mede por aquilo que as pessoas têm recebido ou que já adquiriram. Prosperidade não se mede por isso, né? Prosperidade se mede por aquilo que você é. E prosperidade, para que fique bem claro, segundo a palavra de Deus, ela não começa quando já manifestamos as coisas. Prosperidade começa quando já entendemos aqui quem nós somos, sabe? Não adianta tirar as pessoas da pobreza, se não tirar a pobreza das pessoas. Você lembra de Israel? Israel saiu do Egito riquíssimos, ouro, prata, tudo de bom. Saíram riquíssimos, mas com uma mentalidade pobre. Então não adianta fazermos o caminho inverso. Nós precisamos se alinhar à palavra de Deus para sermos pessoas felizes e realizados, tendo ou não tendo. Tá entendendo? Porque muitas pessoas podem até julgar: não, mas tu tem que crescer, cara, tu tem que ir para frente, tu tem que ter isso, tu tem que ter aquilo, tu tem que avançar, tu tem que ter isso, tu tem que ter aquilo, tu tem que ter... Para com isso. A Bíblia não manda a gente ter nada. A Bíblia manda a gente ser segundo a imagem de Jesus. Seguirmos o exemplo do Mestre. E a comparação para muitos tem deixado muitas pessoas perturbadas no que diz respeito a contentamento. Ela não é contente com o que tem, com o que Jesus já fez na vida dela. Sabe? Então,
Eu vou ler alguns textos aqui para corroborar o que eu estou dizendo. O apóstolo Paulo, ele diz em Filipenses 4:11, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, contentamento, tendo ou não tendo, recebendo donativos da igreja de Filipos ou não recebendo, eu estou contente. Né? 1 Timóteo 6, versículo 6 a 8 diz, mas é grande o ganho a piedade, com contentamento, porque nada trouxemos deste mundo e nada dele levaremos. Tendo, porém, sustento e com o que se vestirmos, estejamos, pois, contentes. Lucas, capítulo 3, versículo 4 diz, e um dos soldados interrogaram também, dizendo, e nós o que faremos? Ele diz, a ninguém trateis mal, nem defraudeis, contentai-vos com o vosso soldo. Hebreus, capítulo 13, versículo 5 diz, sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele diz, não te deixarei e nem te desampararei. Provérbios, o texto que eu li de 23, Gênesis capítulo 33, versículo 9 diz, mas Esaú disse, eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Desculpa, pessoal. Então ele diz, olha irmão, eu tenho, Esaú dizendo, eu tenho. Agora, o que tu tens é por tua conta e responsabilidade, parafraseando, ok? Filipenses 4:12 diz, sei estar abatido e sei ter em abundância. Em todas as coisas eu aprendi a ser instruído, isso é Paulo dizendo, tanto a ter fartura, quanto a ter fome, quanto a ter em abundância, quanto a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Contentamento. Com o que você tem, com o que você é. Eu não estou falando para se contentar com miséria, com falta e com escassez. Não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus coloca essa palavra contentamento no sentido de se alegrar com aquilo que já é e com aquilo que tens. Ok? O Salmo 73, eu vou encerrar com esse. O Salmo 73, o salmista Asaf, ele começa a fazer uma comparação. Ele diz assim... os meus pés quase se desviaram ao ver a prosperidade dos ímpios, porque eles vivem em constante crescência e nós vivemos em constante aperto. Asaf fez uma comparação, quase se desviou, porque ele viu os crentes, os ímpios prosperando e eles em constante aperto. Aí ele diz que quando ele entrou no templo, ele ora e entende. Agora eu entendi, o fim deles é um fim tenebroso. Opa, a comparação e o não contentamento. Asaf estava descontente, não contente com aquilo que estava vivenciando na sua vida da parte de Deus. E nós, como igreja, irmãos, somos chamados a essa responsabilidade de estarmos contentes com aquilo que Deus nos fez. Sabe? Olhe para os seus filhos, olhe para a sua casa, olhe para o seu trabalho, olhe para tudo isso e dê graças a Deus. Agora olhe para fora, tem gente que não tem filho, tem gente que não tem trabalho, tem gente que está passando necessidade. E nós estamos querendo tanto, que não estamos agradecendo a Deus por aquilo que Ele já fez na nossa vida. Reflita sobre isso, pense sobre isso, seja um crente contente, seja um crente grato por aquilo que você é, por aquilo que Deus fez na sua vida. Eu tenho N motivos para se agradar, para viver em alegria, em constante alegria, por aquilo que Deus fez na minha vida, pelo dom que Ele me concedeu, pela graça pela qual sou chamado, o ministério que Deus me confiou, sabe? Eu sou grato. E não é porque as coisas que eu quero não foram manifestas ainda que eu vou ficar triste e cabisbaixo. Pelo contrário, em tudo dai graças ao Senhor, porque essa é a vontade de Deus segundo Cristo Jesus. Vamos ser gratos a Deus, vamos levantar os nossos olhos, vamos dizer para Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Tendo ou não tendo, vivenciando ou não vivenciando, eu te louvarei. Eu te engrandecerei por aquilo que você é, por aquilo que você fez, pela igreja pela qual eu faço parte. Com limitações, debilidades, sim, porque a igreja é imperfeita, é ajuntamento de pessoas, mas pela palavra, pela graça, pela salvação, eu sou grato e eu sou contente por isso. Isso vai mover o coração de Deus e isso vai nos deixar mais sensíveis para continuarmos a nossa carreira até a volta do nosso Senhor. Fique na paz.